Jesus, obrigado, Pai, pela fé e a certeza daquilo que nós esperamos. Obrigado por mais um culto incrível que nós vivemos de adoração aqui. Obrigado porque ainda que falte todas as coisas, ainda que os nossos olhos não consigam ver fisicamente, em nossos corações há uma certeza, porque nós esperamos, Pai, porque a fé é isso, é a certeza daquilo que se espera. E oro para que o Senhor preencha nosso coração com a fé extravagante, Pai, em nome de Jesus, que a palavra ela entre em nossos corações e fere o nosso coração, de uma forma que a gente olhe para este lugar e vê as mãos do Senhor, e a gente lembre todas as vezes que o Senhor nos tocou. O Senhor mudou a nossa jornada, Pai. Nós oramos no nome de Jesus, na certeza de que viveremos grandes coisas em Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria compartilhar uma palavra de Deus. Uma palavra que está... Hoje vai ser diferente. Na verdade, eu vou ler um texto e eu vou... Depois de ler esse texto, eu quero contar um testemunho com base daquilo que nós estamos pregando, né? Nós estamos compartilhando sobre os 9 dons, né? Os 9 dons que o apóstolo Paulo escreve lá em Coríntios. E eu quero compartilhar um testemunho, mas eu também quero trazer alguns pontos, alguns textos aqui, para que o nosso culto seja bíblico, para que o nosso culto seja com Bíblia aberta, porque o testemunho ele edifica a vida de pessoas, mas é para a glória de Deus. Mas eu quero iniciar aqui lendo um texto, e esse texto foi lido, ele é muito conhecido, mas esse texto foi lido pela minha esposa. E ela leu em um de nossos encontros, onde, na rede de Atos 29, onde ela começou a ler esse texto e eu comecei a ficar impactado. Eu falei, cara, que texto profundo. E ele é muito conhecido. Só sabe quando a gente lê o texto a primeira vez... Você se envolve com o texto, você fala que incrível. A segunda vez você começa a olhar e fala, caraca, a terceira vez. Então você lê 10 vezes um texto, você fica profundamente impactado com a revelação da palavra, da revelação daquele texto. O que aquele texto causa em nós. Então, eu vou começar lendo esse texto, mas depois eu vou dar continuidade de outra forma. Amém? Ó, abre comigo aí. Pode abrir aí, ó. Você trouxe a Bíblia, trouxe o celular. Se você não trouxe nada, eu vou ler. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. A gente pode ler esse texto até de olho fechado, sabia? A gente pode fechar o olho aqui e sair lendo, porque ele é muito comum em nosso meio. Vamos lá, ó. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Aqui no 18, no finalzinho 17, que ele fala assim, ó, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e os currais não haja mais gado, ele fala assim, ó, mesmo assim,
Quando eu li esse texto semana passada, eu estava lendo em voz alta ali no meu quartinho de oração, e mesmo assim, engoli o choro. Aí eu falei, caracas, calma aí. Ainda que desapareçam as ovelhas, ainda que suma tudo, ainda que a figueira não floresça, que não dê fruto, que não dê nada, ainda que vivamos um tempo de escassez profunda, ainda que, cara, aconteça coisas assim, de muita perda, ele escreve, mesmo assim, eu me alegro no Senhor. Eu vou te contar uma coisa. Nós precisamos ter uma fé extravagante, para uma paixão desesperada pelo Senhor muito profunda, para a gente passar por todas essas coisas, a gente olhar para tudo e falar assim, Deus, olha, eu ainda me alegro no Senhor. Eu tô vivendo isso, eu estou passando por essa situação, mas eu me alegro no Senhor. Deixa eu dizer uma coisa. Precisa ter uma fé extravagante. Precisa ter uma fé que ela transborda. Precisa ter uma fé que vaza. Porque olha só, quando os crentes, já viu isso aqui no meio do nosso povo? A gente está passando por um tempo muito difícil. Um deserto, vamos dizer assim. Cara, eu estou passando por uma dificuldade financeira pesada. O que a gente faz? Mas eu creio no meu Senhor. Isso se trata de uma fé que está dentro de nós e que não se cala. O que diz o texto? A fé é a certeza do que esperamos. Então é a gente ficar num lugar de espera. A gente olhar, cara, ainda que não dê nada nessa figueira, ainda que eu não consiga enxergar nada, olhar para as coisas, eu olho para o horizonte inteiro e não vejo nada. E a gente precisa se mover como Abacuque. E mesmo assim, eu me alegro no Senhor. Por que eu vou contar um testemunho hoje? Porque eu olhei para esse texto, eu chorei bastante lendo esse texto. Nós vivemos, a nossa casa viveu um tempo muito difícil. Eu acho que hoje está melhorando um pouquinho assim. Não estou falando que está assim, confortável, porque o evangelho não é confortável. Se ofereceram para você um evangelho confortável, um evangelho onde você vai conquistar novos carros, novos apartamentos, sua conta vai ser, cara, vai voar, sabe? Você vai ser um grande empresário e está tudo bem. Eu acho que o Senhor quer sim que nós sejamos ricos, nós sejamos grandes empresários, tenhamos dinheiro mesmo. Mas isso é consequência de uma busca no Senhor, e quem faz é o Senhor. Ok? Nós lemos já uma vez o texto onde diz, Mateus capítulo 6, que o Pai sabe o que nós precisamos. Então se você tem carro novo, você tem casa nova, você tem apartamento, você tem muito dinheiro, porque o Pai sabe o que você precisa. Mas se você não tem, nós podemos olhar como Abacuque, que mesmo assim, eu me alegro no Senhor. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu vou contar um testemunho. Eu vou deixar essa Bíblia. Eu esqueci em casa. É porque aqui é nosso púlpito. Aí tem um negocinho aqui, ó, que bota a Bíblia. Sabe o que aconteceu? Eu esqueci. E aí vou ter que botar onde? Em cima da nossa caixa, que está aqui do lado. Você não consegue ver aí, mas está aqui do lado. Eu queria contar um testemunho, para que isso gere uma fé extravagante dentro do seu coração, para que isso cresça. E todo testemunho é para a glória de Deus. Deixa eu só abrir um aspas aqui, um parêntese. Hoje é dia 2 de novembro. As pessoas estão celebrando dias de finados. Foi ontem, se eu não me engano, dia 31, que as pessoas celebravam o Halloween. As pessoas estão celebrando a morte. As pessoas estão celebrando um ambiente de derrota, de destruição, de escuridão, um ambiente das trevas, mas nós estamos aqui hoje celebrando vida.
Dia 2 de novembro nós estamos celebrando a vida de Deus derramada em nós, e nós estamos vivos. Nós celebramos a vida, e por estar vivo e por estar aqui hoje, eu posso dizer com muita tranquilidade: o Senhor nos alcançou, e por Ele ter nos alcançado, nós temos caminhado de fé em fé até que Ele venha. Voltando aqui novamente, eu precisava falar sobre isso hoje, porque isso precisa trazer fundamentos em nós. A igreja precisa se posicionar claramente nisso, para que nós não sejamos enganados pelo espírito das trevas, pela agenda mundial que tem tentado estabelecer no meio da igreja. Nós caminhamos na palavra de Deus, nós caminhamos com a palavra e a Bíblia aberta. Tá bom? Então vamos lá. Então deixa eu contar um negócio aqui. No dia 17 de novembro de 2021, aconteceu algo que mudou a jornada da nossa casa. Mudou a nossa vida, mudou a nossa família. Eu fui para o sertão de Carnalbeira da Penha, em Pernambuco. E chegando lá no sertão, nós fomos fazer missões, nós fomos pregar o evangelho, nós fomos viver Marcos 16, né? Que é ir por todos os lugares, pregar o evangelho a todos os povos. E nós fomos lá. E chegando lá pela primeira vez, eu nunca tinha ido para o sertão. E eu chegando lá, e eu fiquei muito feliz, fiquei bobo. Eu falei, cara, meu Deus, é assim que é o campo? Né? Como se fosse precisar viajar para fora para a gente fazer missões. Missões a gente faz aqui do lado, mas a gente faz aqui na praça, a gente faz do lado. Mas o Senhor precisou me levar para o sertão, para que os meus olhos fossem abertos, para que eu conseguisse enxergar ali o dia a dia daquelas pessoas, sabe? E viver algo mais intenso, começando em mim. E eu vou lá para esse lugar, sabe? E a gente viveu ali um tempo muito incrível. E todo dia de manhã nós íamos para um galpão, uma casa, e a gente ali tinha um treinamento. E o pastor, ele dava o treinamento para nós. Ele abria a Bíblia e começava a pregar a vida de João Batista. E foram 3 dias pregando sobre João Batista. E ele pregava com muita graça, com muita sabedoria. E eu olhava para ele e falava, cara, que inteligência é essa? Meu Deus, e eu chorava muito. Todos os dias eu chorava muito, sabe? E eu lembro que esse pastor, ele estava pregando e ele falou assim, cara, ore para que o Senhor envie missionários para o sertão. Envie missionários aqui para Carnalbeira da Penha. Envie missionários para as nações, porque o campo está pronto, sabe? E a quantidade de trabalhadores é muito pouco. Foi essa palavra que ele deixou. E diante dessa palavra que ele deixou, eu falei assim, vou orar. Só que eu não consegui levantar essa oração. Eu tive medo. Eu falei, cara, se o Senhor me levantar mesmo, se o Senhor me enviar para o sertão mesmo, não quero ir para o sertão. Eu moro em Vitória, eu moro na capital, é bom, eu gosto de morar lá, é prazeroso. Meu Deus, tem tudo, tem shopping, tem praia. Não vou orar não. Isso foi o primeiro dia. E aí eu fiquei. E Jesus começou a me incomodar. O primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Eu em prantos, eu me prostrei naquele lugar e eu disse, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Usa-me como o Senhor quiser. Se o Senhor quiser me trazer para cá, traz para Carnalbeira da Penha. Se o Senhor quiser me levar, se o Senhor quiser me usar lá na minha cidade, me usa. Foi quando, por causa de uma palavra, por causa de uma oração, que começou algumas mudanças. Que começaram algumas mudanças. E o pastor estava lá e eu cheguei para ele e falei, pastor, é o seguinte, você tem uma graça de Deus. Você carrega algo poderoso. Eu não sei o que é isso que você carrega não, cara. Ora comigo, ora por mim, sei lá, bota a mão na minha cabeça, compartilha comigo dessa unção. Eu lembrei de 2 homens, Elias, Eliseu ali. E eu falei, eu vou lá. E ele botou a mão na minha cabeça. E quando ele bota a mão na minha cabeça, ele disse, olha, você carrega algo poderoso. Tem algo dentro de você que é como uma bomba, cara. Quando isso explodir. Aí ele começou a liberar uma palavra, enfim.
E eu fiquei cheio do Espírito Santo naquela hora. Meu coração queimava, eu sentia queimar, e eu... Depois disso, eu saí dali e preguei. Pela primeira vez na vida. Nunca tinha pregado em lugar nenhum, nem para minha esposa, nem para ninguém. E eu preguei. Aí preguei para aquelas pessoas que estavam ali, lá no sertão mesmo, uma mensagem muito simples, que eu nunca tinha pregado e tal, e enfim. E aí começou a acontecer muitas coisas lá para cá. Começaram a acontecer. Aí eu voltei do sertão e a gente tinha um costume de estar reunindo em sala de oração com muita frequência. E nessa sala de oração eu tive uma visão do Brasil, né? E essa visão eu acho que eu vou contar em outro tempo, porque para a gente não gastar muito tempo aqui. Mas eu tinha uma visão do Brasil, eu vou contar bem rápido. E eu vi o mapa do Brasil, eu vi que tinha fogos, várias chamas ali no Brasil, e essa chama, e todos os estados com chamas muito pequenas, e essa chama quase se apagava, mas não se apagava. Mas quando eu olhava para o norte do Brasil, eu vi uma chama muito grande. Essa chama, ela subia, e um vento que vinha do norte, ela soprava sobre o Brasil, e todo o Brasil era incendiado por causa de um fogo que subia do norte e varria o Brasil inteiro. E o Senhor começou a me mostrar muitas coisas. E eu não entendi nada sobre aquele fogo. E eu falo, que fogo é esse? Por que o Senhor está me mostrando? Será que, será que vai vir um avivamento que vai vir do norte? Não sei. O Senhor vai descer, o Espírito Santo vai descer lá e nós seremos avivados aqui. Não sabia. E o Senhor começou a me levar para o norte do Brasil, várias vezes. Eu fui no norte do Brasil muitas vezes, comecei a ministrar lá, comecei a pregar em muitos lugares lá. E eu não entendia por que eu estava indo lá, mas quando eu chego lá, eu comecei a ver, eu falei, tem algo aqui. E no norte tem um povo que estava queimando, diferente de nós aqui. Nós estávamos queimando aqui, mas lá eles queimavam muito mais. E eu falei, cara, o que está acontecendo? Meu Deus. Passaram muitos anos, desde 2021, passaram alguns anos vivendo experiência com Deus. Esse ano, quando deu dia 3 de março de 2025, uma pastora me entregou uma palavra. E ela entregou uma palavra para mim da seguinte forma: Davis, olha só. Você lembra daquela vez que você estava aqui? Há 3 anos atrás, isso foi em 2022. Eu falei, lembro. Você me contou uma visão que você teve do Brasil. Eu falei, lembro. Então, deixa eu te dar a revelação dessa visão para você. Na hora eu abri os olhos, eu fiquei todo estremecido por dentro. Eu falei, pode contar. E ela disse, olha, esse fogo que você viu do norte, que se levantava, é o Senhor te trazendo para cá, para você beber disso, e você vai beber disso, você vai voltar lá para a sua cidade. E quando você voltar lá, o seu coração inflamado, você vai nas ruas, você vai pregar o evangelho por todo lugar. E aquele lugar, o Espírito Santo, a capital de Vitória, será incendiado por aquilo que você vai experimentar aqui de nós. E fez muito sentido. Fez muito sentido. E você vê que o Aviva Vitória iniciou aqui. Cara, se não for Deus, meu irmão, é Jesus. Se não for Jesus, é o Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, é Deus. Porque o que aconteceu para a gente estar iniciando aqui as nossas reuniões, cara, só é o Espírito Santo. Não tem como ser outra coisa. Daquilo que aconteceu, das conexões, daquilo que o Senhor foi gerando. A gente chegou e começou, sabe? Então, fez muito sentido essa palavra. Dia 3 de março desse ano que eu recebi essa mensagem, essa palavra. Então, quando eu volto para cá, começou a queimar algo no meu coração, não entendia por quê. E o Aviva Vitória iniciou aqui no Espírito Santo. Por que eu estou te falando isso? Porque tem tudo a ver com um dos dons que o apóstolo Paulo escreve, que é o dom da fé. Né? O apóstolo Paulo, ele fala sobre dom de profecia, maravilha, cura, profecia, já falei, sabedoria, revelação, línguas estranhas, são vários dons. Mas eu estava ouvindo, eu estava assistindo a palavra que o pastor Fausto, lá de Palmas, ele prega sobre o dom da fé, e ele fala, cara, eu orava para que o Senhor me desse dom de cura, para que eu tivesse isso. Mas ele começou a orar para ter o dom da fé. Porque o dom da fé, ele entendeu que era mais importante o dom da fé do que os outros. E faz sentido. Por que faz sentido? Como nós vamos orar por cura, para o Senhor curar alguém, se nós mesmo não temos nem fé?
Se nós não acreditamos que aquela pessoa vai ser curada, como nós vamos receber uma palavra de alguém, igual essa mulher me deu essa palavra dia 3 de março, e se não tem fé no meu coração de que essas coisas vão acontecer? Então, para que todos os outros dons sejam manifestados, nós precisamos que o primeiro dom, o dom mais importante, seja manifestado em nós, que é a fé. Nós precisamos ter uma fé extravagante. Nós precisamos ter uma fé que ela vaze e transborde. Porque senão nós não conseguiremos atingir regiões espirituais mais profundas e nós não iremos para um próximo nível. Se não tem fé. A fé é isso. É a gente receber uma palavra de Deus e a gente caminhar nessa palavra. Eu acho que todos nós aqui já recebemos uma palavra um dia. Todos nós já ouvimos de Deus algo. E nós cremos naquilo que o Senhor falou. Nós caminhamos nessa palavra. E fé é isso. Fé não é acreditar naquilo que você está vendo diante dos seus olhos. Olha, eu tenho fé que eu estou agora com o microfone na mão. É óbvio que você tem fé. Porque você está pegando, você está vendo. Fé não é acreditar naquilo que você vê, mas é naquilo que Deus disse. Deus vai dizer para você. Primeiro Deus vai falar, depois Ele te convida para ver. E é isso é dessa forma que o Senhor se move. E é dessa forma que nós precisamos caminhar de fé em fé. O Senhor Ele vai nos convidar a ver. O Senhor primeiro vai dizer, o Senhor, olha, eu estou dizendo isso sobre você. Eu estou liberando uma palavra sobre isso. Então é a fé. A certeza de algo que nós esperamos. E depois o Senhor vai fazer a gente ver. Talvez você não vai ver fisicamente, mas o Senhor vai abrir os seus olhos espirituais para que o dom sobrenatural faça com que você veja. E é dessa forma. Deus sempre vai falar. Deus sempre vai falar. Depois Ele vai te convidar a você abrir os seus olhos para você ver. Eu recebi uma palavra, cara, há muitos anos atrás. Olha, David, eu vejo o Senhor te levantando como um pastor. Eu falei, você está doido, cara, para com isso. Eu sou guitarrista. Eu sou produtor musical. Não, mas Deus vai te levantar como pastor. E eu falei com minha esposa, olha amor, você é pastor. E ela falou, não quero ser esposa de pastor não, tá doido. Desiste disso. Você vê como é que são as coisas. Até que um belo dia ela falou assim, amor, já que você vai ser pastor, precisa orar para ser uma boa pastora também. Uma boa esposa de pastor. Na verdade ela não falou pastora. Eu preciso orar para ser uma boa pastora, uma boa esposa de pastor. E nós começamos a caminhar nisso. De fé em fé. E fé é isso, cara. Fé é isso. Sabe? Uma vez que o Senhor nos faz ver algo, a gente não tem mais descanso. O Senhor vai fazer você ver, cara. Com os olhos da fé. Se você tem uma palavra de Deus, se Deus falou com você algum dia, e você crê naquilo que o Senhor falou, você tem dom espiritual, sabia? Você tem fé. Você poderia mudar a oração. Você pode mudar a oração. Oh Deus, eu queria ter um dos dons, pelo menos. Você nem precisa orar assim mais. Você fala, Deus, obrigado pelo dom da fé. Porque fé é dom. Obrigado, Deus. Agora eu estou querendo um dom mais específico aqui, ó. Você pode orar dessa forma. Sabe por que os discípulos não voltaram mais para suas casas? Porque eles viram. Porque eles viram. Sabe por que você não abandona tudo e vai viver sua vida loucamente, entregar todos os prazeres da sua vida a esse mundo? Porque você viu. E uma vez que você vê, você não consegue mais desver. Tem uma frase que tem falado muito no nosso meio, né? Que tipo assim, primeiro você coloca os pés, depois o Senhor coloca o chão. Você acha mesmo, se você não tem fé, você acha que vai conseguir colocar os pés? É impossível.
Vamos lá, o que diz Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Vamos repetir comigo? A fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos aqui, ó. É a prova das coisas que não vemos aqui, mas vimos lá. É a prova e a certeza das coisas que não vimos aqui, mas vimos lá. Vimos dele, nós vimos e ouvimos dele. Você viu, você ouviu, nós ouvimos, eu ouvi. Nós vemos e nós caminhamos de fé em fé. Um dia nós recebemos uma palavra do Senhor e nós permanecemos caminhando nela, sem pisar, sem tocar, sem sentir o cheiro, sem ver, mas esperando, porque a fé é a certeza daquilo que se espera. Porque se você não espera, você vai pular etapas. Se você não tem fé, se você não espera, se você não aguarda aquilo que você não viu, e no meio disso tudo, diante de uma palavra que nós temos, que nós recebemos, diante daquilo que o Senhor vem falando com a gente sobre a nossa família, o Senhor disse que iria colocar nós em um próximo nível. A gente veria coisas incríveis. Nossa família começou a ser provada pelo Senhor. Nós somos provados. Lembra da história de Jó? Eu estava até compartilhando isso hoje, mais cedo com a minha esposa. E eu falei, amor, lembra da história de Jó? Lembro e tal. Jó foi provado, cara. Eu sei que o contexto ali de murmuração, de algumas coisas, mas ele foi provado. O Senhor provou ele ali, o coração dele. E talvez nós estamos passando por uma prova para ser aprovado. Então eu e minha família, no início desse ano mesmo, assim, cara, na verdade, no início desse ano, a gente começou a passar por um tempo de ser provados pelo Senhor. E a gente começou a experimentar de um tempo muito difícil. E esse tempo difícil era financeiramente mesmo. Muito difícil. Deus sabe do que nós passamos. E eu falei, amor, olha só. Falei com a minha esposa. Nós vamos chorar, nós vamos espernear, nós vamos cair no chão, nós vamos fazer igual um neném, mas nós não vamos murmurar de jeito nenhum. Nós estamos proibidos de murmurar. Porque nós temos uma palavra. Nós vamos caminhar nela. Parece que eu estou trazendo uma teologia da prosperidade, mas não. Eu estou trazendo uma palavra e um testemunho para que a fé seja gerada em seu coração. E quando essas coisas acontecerem, o nome de Deus vai ser glorificado por causa da sua vida. Por causa da sua vida. E nós começamos a passar por esse tempo muito difícil, muito difícil de provação mesmo, cara. E a gente olhar para essas coisas e falar, cara, Deus, está muito difícil, Senhor. Nos ajude a permanecer em Ti. E mesmo diante de muita dificuldade, a gente olhando e falando, cara, nós cremos que o Senhor vai mudar o quadro. Nós cremos que o Senhor ele vai transformar todas essas coisas. Ele vai mudar o cenário e nós vamos viver um tempo diferente no Senhor. Nós passamos, eu vou. É tão ruim ficar contando de intimidade para a internet. Eu sei que aqui é diferente, quem está aqui pessoalmente. Mas quando vai para a internet, mas deixa eu contar um negócio. Para aquecer o seu coração, no início do ano a gente precisava fazer compra com cartão de crédito. Graças a Deus tinha um cartão de crédito ainda. Comprava no cartão de crédito para se alimentar. Aí no outro mês vencia a fatura, não sei como que Deus mandava o dinheiro, não sei de onde vinha, a gente pagava. Aí no outro mês a gente comprava no crédito de novo para se alimentar. E aí ficava assim, comprando tudo no cartão de crédito. Por vários meses. Mas lá em casa nós falávamos, não, amor, eu creio que o Senhor está mudando.
Eu estou ouvindo sinais, e sim. Porque fé é isso. É a certeza daquilo que nós estamos esperando. É a certeza de alguém que está esperando. É a certeza de alguém que está lá esperando. Falei, ó Deus, eu estou vendo os sinais. Eu tô sentindo. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, não. Não. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é justiça, é alegria no Espírito Santo. É sobre este lugar, cara. Se a gente compreende isso, a gente olha, cara, eu não tenho comida hoje. Ai meu Deus, o meu carro não é do ano. Não é sobre este lugar. O reino de Deus é justiça. É justiça e alegria no Espírito Santo. É este lugar que o Senhor nos convida nele. Diga comigo, de fé em fé, custando tudo de nós. Mas por que eu estou contando esse testemunho, cara? Por que você está contando esse testemunho, David? Se a série de mensagens desse tempo agora é sobre os novos dons. Sabe por que eu estou contando isso para você? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A gente estava passando por um tempo tão difícil. Rapaz, está até melhor, você acredita? Estamos comprando cartão de crédito, mas não. A gente compra algumas coisas sem um cartão, aí chega quase no final do mês, tem que passar o cartão ali, mas já está melhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Chorar de tristeza não move o coração de Deus, não. Eu estou triste, meu Deus. Aí Deus olha e diz, olha, ele está muito triste. Só por causa da tristeza dele eu vou me mover agora. Não. Deus se move na fé aqui, no coração quebrado e arrependido. Se você chorar aquele choro de, ai cara, eu estou tão triste. O pai, ele olha para a tristeza do filho e ele te dá acalento. Ele te dá afago. Mas o Senhor se move aqui, ó, na fé que exala, na fé que extravaga, a fé que vaza. Não é verdade? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é também impossível receber cura. Quando você vai orar por alguém, como que alguém que está enfermo você vai orar e você não acredita que o Senhor pode fazer coisas ali, ela vai ser curada? Não vai. É também impossível você receber uma palavra profética. Alguém fala, olha, fulano, eu digo sobre você que Deus falou isso. Se você não crê naquilo que Deus diz, cara, sabe o que vai acontecer? Você vai morrer no meio do deserto. Porque tem uma canção que fala assim, quem tem promessa de Deus não morre não, morre sim. Você morre. Igual o povo de Israel que foi tirado do Egito. Deus disse uma palavra sobre eles, olha, vocês vão comer numa terra onde tem mel, com força, tem leite, tem fruta, tem tudo. E morreram no deserto com a palavra de Deus. Porque não tinha fé. Tinha medo. Olhava para a circunstância, cara, eu acho que não vai dar certo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você ora pedindo o dom da cura, ora primeiro pedindo o dom de fé, cara. Se você ora pedindo o dom de profecia, primeiro ora pedindo o dom de fé. Fala, não, Deus, eu quero que eu tenha muita fé. Eu quero muita fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Olha o que acontece. Jesus, ele entra na cidade onde ele foi criado. Menino. E aí, olha o que o texto fala. Lá neste lugar, Jesus não fez grandes coisas. Não fez muitos milagres. O texto está em Mateus capítulo 13. E não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. A incredulidade, cara, é a ausência da fé. É o oposto. Você entende por que a importância da fé?
Você compreende essas coisas? Jesus entra na cidade. E as pessoas falam, aquele ali é o carpinteiro. Não. Eu via Jesus jogando bola na rua, cara. Eu via Jesus quando ele ia lá na casa do pessoal lá, consertar a porta que quebrou. Ele era carpinteiro mesmo. Não, tá doido. Por causa da incredulidade, Jesus não fez muitas coisas. E você entende que a fé gerada em nós também, ela facilita o ambiente para que o ambiente sobrenatural seja manifestado. Sabe por que eu estou falando isso? Em vários episódios, quando Jesus curou pessoas, ele curava um coxo, levanta e anda. Sabe o que ele dizia para a pessoa? A tua fé te curou. Foi a sua fé que te curou. Se você tem fé, você vai ser curado. Então, a mulher tocou nas vestes de Jesus. Olha, a sua fé que te curou. Não foi só o que está em mim, não. Não foi porque você tocou nas minhas roupas aqui, não, nas vestes, não. Foi a fé que está dentro de você, que curou você. Jesus, ele estava dizendo, eu poderia muito bem falar assim, seja curado agora. Seja curado do fluxo de sangue agora. Não. Mas ele falou assim, quem tocou em minhas vestes? Quem foi que tocou? Como se ele não soubesse, né? Cadê você? E a mulher, foi eu. Eu sabia que era você. A sua fé curou você. Entende esse ambiente da fé? Então, queridos, hoje vai ser muito rápido e já encerrei. Olha o que diz o texto. Porque o justo, ele vive pela fé, né? Você vive de fé em fé. O justo vive pela fé. O justo não vive pelo que ele está sentindo, mas é pela fé. E agora eu queria voltar novamente ao texto de Abacuque, onde ele diz, ainda que a figueira não floresça, cara, ainda que não tenha fruto nenhum, ainda que as ovelhas elas se vão, ainda que não haja gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor. E se alegrar no Senhor é estar completamente satisfeito nele. Se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem de hoje, eu diria, uma fé e uma palavra. Se você tem uma fé no seu coração e você tem uma palavra, você tem tudo. Eu gostei disso. Vamos de novo, mais uma vez, uma fé e uma palavra. Nós só precisamos disso. De uma fé e uma palavra. Um dia eu recebi uma palavra. Um dia você recebeu uma palavra. Um dia nós recebemos uma palavra. Um dia nós confessamos o nome de Cristo. Um dia o Espírito Santo veio sobre nós, porque nós confessamos o nome de Cristo. E confessar o nome de Jesus, o Espírito Santo agora habita dentro de nós. Não habita mais sobre nós, é dentro de nós. E por estar dentro de nós, nós temos todos os dons aqui. E nós precisamos orar para que esses dons sejam manifestados. Para que a gente caminhe em uma fé e em uma palavra. Essa é a fé madura. Que não depende de circunstância, mas do caráter de Deus. Mesmo sem colheita, mesmo sem resposta, mesmo sem nenhum sinal, nós escolhemos viver de fé em fé. De fé em fé. Eu queria orar para que o Senhor gere em nós uma fé extravagante, uma fé que vai em lugares que nós jamais conseguiremos ir
na força do braço. Pai, nós oramos agora o Seu nome. E na certeza daquilo que esperamos. Eu oro para que o Senhor aumente em nós a capacidade da fé. Aumente em nós a certeza daquilo que estamos esperando, Jesus. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que falte, o justo ele vive pela fé. Então essa certeza em nós, ela vaze, ela extravague, ela vá em lugares sobrenaturais. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós nos colocamos agora neste lugar. Nós nos colocamos neste lugar agora, Pai. E pedimos ao Senhor para que o Senhor responda às nossas orações, porque nós temos fé. Nós cremos no milagre, nós cremos na cura, nós cremos na palavra profética que foram liberadas sobre nós, Pai. E pedimos para que o Senhor se mova de uma forma sobrenatural, velozmente, Deus, de dentro para fora. E toque em cada um de nós agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus.